Olá, o Visita na Record está começando e vai falar hoje sobre um problema grave. A falta de chuvas na região e o problema da falta de água nas cidades. Os reservatórios da região ainda não estão com água suficiente. E aqui no estúdio eu recebo o Germano Hernandes Filho, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo Grande. Seja bem-vindo ao Visita na Record. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui. Bom, vamos entender um pouco primeiro o trabalho, da Bacia Hidrográfica Turvo Grande, Qual que tem sido a atuação nesses dias de falta d'água, com essa realidade toda nossa, e qual que é a área de atuação, a área administrativa? A área é muito extensa. Hoje, o Comitê do Turvo Grande ele tem uma área em torno de quase 17 mil quilômetros quadrados. É um dos maiores comitês de bacia hidrográfica do estado de São Paulo. Tem em torno de 66 municípios, é bem grande. Bem extenso mesmo. Bem extenso. A gente pega desde a Santa Clara do Oeste, aqui na Barranca do Rio, e vai até bem depois de Catanduva, pega uma grande região, que essa bacia hidrográfica ela tem como rio principal o Rio Turvo, e todos os afluentes do Turvo e que descarregam as suas águas no Rio Grande. É uma região bem extensa, já tem mais de 15 anos esse comitê de bacia, muito atuante em todo o estado. Qual é o papel dele? O papel é fazer a gestão dos recursos hídricos desta bacia hidrográfica. Então, é cuidar dos recursos hídricos. Preservar, Preservar, mantê-lo. Agora, falando em preservação, quem segue o trecho, passa por essa região, já percebeu, inclusive, que os rios estão bastante baixos, Locais onde a gente não imaginaria que um dia a água não estaria mais ali, hoje a gente consegue ver só terra, E, então eu pergunto para o senhor o seguinte, qual que é essa realidade? Porque a gente tem visto chuvas, algumas até mais fortes, mas elas já conseguiram mudar essa realidade? Não, ainda não. Nós tivemos uma questão bem grave o ano passado, as médias foram bem abaixo, as médias de intensidade pluviométrica. O senhor tem esses números? Mais ou menos, uma média que para janeiro do ano passado, que era em torno de 200, 250 milímetros, veio em torno de 160. Esse mês de janeiro ainda ficaram abaixo. Esse mês de fevereiro melhoraram. As chuvas estão mais intensas que o ano passado. Então, mas não vai dar para recuperar essa falta de chuva que nós tivemos nesses anos anteriores. A gente deve levar quantos ciclos para recuperar essa baixa toda? Isso depende muito da natureza, mas a gente acredita que deva recuperar isso nos próximos 2, 3 anos. Bom, quem está em casa sabe muito bem, Nunca se falou tanto em preservar água, usar com sabedoria, não desperdiçar. Eu imagino que os municípios estão passando uma situação muito complicada para fazer o fornecimento dessa água, ou seja, tratar e levar essa água para o consumidor final. O senhor tem a ideia dessa realidade na região? A maioria dos municípios da nossa bacia, eles têm como fonte de abastecimento água subterrânea. Que nós temos os poços, que são dois tipos de mananciais. Um é o mais raso, até 200 metros, que é o aquífero Bauru, onde grande parte das cidades da nossa bacia se abastecem daí. E depois as cidades maiores, como Rio Preto, como Votuporanga, como Fernandópolis, eles se abastecem do aquífero Guarani. Então, muitas vezes as cidades acabam não sentindo muito essa realidade, porque, por exemplo, as chuvas de fevereiro estão recompondo esse aquífero Bauru. E o aquífero Guarani, ele tem uma outra forma, um outro processo de recomposição de água que não está aqui na região. E esse volume ele é grande. Mas mesmo assim a gente precisa saber preservar esses dois mananciais que nós temos. E os aquíferos superficiais, como é o caso do Rio Preto, da qual a nossa cidade depende, 30% dessa água vem do Rio Preto, a gente já viu que ele deu uma estacionada. Então a gente realmente precisa estar preservando aquilo que a gente está vendo lá. Mas tem alguma cidade em especial, que está enfrentando problema de falta d'água ou foi temporário? Não, foi muito temporário. Na nossa região foi bastante temporário e, é claro, volto a dizer,
As chuvas não estão acontecendo da maneira como vinham ocorrendo no passado. Então, é muito importante que a gente economize. Bom, a gente vai voltar a falar sobre preservação, sobre o aquífero Guarani, né? Mas primeiro vamos ver essa reportagem aqui, mostrando a situação da usina de Três Irmãos, lá em Andradina. Uma das turbinas, inclusive, por conta dessa falta de água, precisou ser desligada devido ao baixo nível do reservatório. Uma turbina da hidrelétrica Três Irmãos, em Andradina, no noroeste paulista, está parada. A usina é responsável por 3,07% do abastecimento das regiões Sudeste e Centro-Oeste. E apesar das chuvas dos últimos dias, os reflexos da grande estiagem continuam afetando os reservatórios. A usina Três Irmãos também sofre com a falta da chuva. A redução no nível de água provoca diminuição na produção de energia. Mesmo com risco de desabastecimento calculado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que elevou ao patamar máximo tolerado de 5%, o governo não admite racionamento e falta de potencial de energia para o ano que vem. O período chuvoso, que vai até abril, é a esperança de que não haja um colapso no sistema elétrico. Mas se não chover o suficiente até lá, o brasileiro terá que conviver com racionamento e o inevitável aumento na conta de luz. 319 metros. De novembro para cá, nada mudou na régua que mede o nível do reservatório. É o rio Tietê em período de chuva em situação crítica, quando o ideal seriam 328 metros para a usina produzir normalmente. O nível do maior rio paulista não subiu e o volume de água não é suficiente para a navegação. A hidrovia ainda está comprometida. O clima tem sido um fator decisivo nessa questão. A falta de chuva para gerar nossa tão necessária luz elétrica pode causar uma grande perda econômica para o país. O sistema Ilha Solteira Três Irmãos, por incrível que pareça, não possui água suficiente para gerar energia de forma satisfatória. O que deixa de ser produzido aqui poderia abastecer um município com 200 mil habitantes. O que garante energia para a região abastecida por Três Irmãos é que o sistema de geração de energia é interligado, ou seja, outras regiões suprem a necessidade da usina Três Irmãos. Bom, o senhor viu aí, está bastante baixo, a realidade lá é a mesma de outros rios importantes, como aqui da região de Rio Preto. Parece muito óbvio, né? Mas muita gente não faz essa relação. Nossa matriz energética, né? Ela é hídrica, ou seja, para gerar energia a gente precisa de água. E com um nível baixo assim, como é que fica a geração de energia? Pois é, essa é uma grande dificuldade também. É por isso que a gente também precisa economizar energia, né? Então, hoje essa relação água-energia ela é extremamente importante, né? Porque a matriz energética brasileira ela depende da água, né? Das nossas hidrelétricas. Então, essa relação, essa interdependência entre água e energia é fatal. Eu gostaria muito de ver no Brasil a gente estar aproveitando as nossas potencialidades de energia renovável. Ou seja, expandir. Né? Expandir a nossa matriz, de tal forma que a gente tire um pouco essa dependência da parte hídrica. Alguns estados já começam a fazer isso, né? Sim, então, a gente tem um potencial enorme de energia eólica, nós temos um potencial enorme de energia fotovoltaica, né? E que o Brasil não está explorando da maneira como deveria explorar. De repente, se o estado de São Paulo, vamos lá, que está passando por uma situação mais urgente, poderia dar um incentivo, né? Não há dúvida. O estado de São Paulo, como um estado mais rico da nação, se o governo do estado ele dá um incentivo para energias fotovoltaicas, por exemplo, ou eólicas nas regiões onde isso é possível, que hoje isso está mapeado, facilitaria a população a adquirir esse sistema e, mais do que isso,
cairiam os preços desses sistemas nas nossas residências. E o brasileiro é tão criativo, né? Começa a ver, começa a criar, vai barateando de uma forma tão grande, né? Exatamente, isso depois pode expandir para os outros estados brasileiros. Bom, a gente tem aí o horário de verão que terminou, a gente teve uma redução considerável, aliás, uma economia considerável, mas o que fica de lição desse horário de verão? Porque ele foi um dos mais importantes que nós tivemos aí por conta dessa falta d'água. O que fica de lição é que a gente precisa economizar água e que a gente precisa economizar energia também, né? As duas coisas nós precisamos entrar nesse caminho de redução de consumo. Ou seja, quando você apertar o botão do interruptor para ligar a luz, saiba, né, que você está diminuindo o nível de água em algum ponto, porque demanda água para gerar energia. Exatamente isso, a correspondência está corretíssima. Todas as vezes que você usar energia, você está utilizando água, tá certo? Quer dizer, você acendeu uma luz, deixou ela acesa lá, o equipamento, você está fazendo com que aquela turbina que está gerando energia lá na usina hidrelétrica, você está consumindo aquela água que está naquele reservatório. A situação é tão grave, né? É claro que o Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo Grande está numa região completamente diferente da bacia do Tietê-Paraná, mas ali, vamos tomar como exemplo, a gente tem as chatas, né? Que são as barcaças que passam o transporte. O nível ficou tão baixo, né, o calado, né, que eles chamam, que elas pararam de passar por ali, como a prioridade é a geração de energia, acaba sendo paralisada. Inclusive, não tem nem previsão para essa retomada, de tão grave que é a situação. Eu me lembro que eu passei ali pelo Rio Tietê e eu ouvi depoimentos de pessoas que frequentam o local há mais de 50 anos, e eles assustadíssimos, porque, olha, eu nunca vi o Tietê tão baixo, tão seco, chega a dar tristeza. Esse foi um depoimento que eu ouvi. Você deve estar acompanhando isso de perto, tem vários córregos, vários reservatórios. E não é só na região de São Paulo. Se você pegar toda a região do Centro-Oeste, né, toda a região do Paranaíba, do Aporé, toda aquela região do Rio Grande, Paraná, Tietê, toda essa bacia, ela está sofrendo com essa falta de chuva. Bom, e além dessa falta de chuva, né, que prejudica o nível dos reservatórios, futuramente ainda a gente vai ter um prejuízo muito grande para a questão, né, dos peixes, né, que começam a ser afetados 1, 2, 3 anos depois. Não só os peixes, mas inclusive com irrigação da nossa agricultura, né, que utiliza muita água. Hoje, 60% a 70% da água consumida, ela vai para a agricultura, né? Depois é que vem para a área urbana, para as indústrias e para as áreas residenciais. A área da agricultura é a que mais consome energia, consome água e, portanto, consome energia. Talvez por isso os produtos, né, agrícolas cada vez mais caros, porque o produtor rural tem que demandar investimento, vai muito dinheiro para fazer irrigação, né? Exatamente. E a gente acaba pagando duas vezes, pela falta e pelo produto. Com certeza. O produto vai subir mesmo, o preço. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui rápida, a gente volta na sequência falando um pouco mais dessa realidade. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes para falar do baixo nível dos rios e reservatórios da região. Voltamos em instantes, fique por aí. Voltamos com visita na Record, recebendo aqui no estúdio Germano Hernandes Filho, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo Grande. A gente aproveita já esse retorno para dizer o seguinte: o relatório do Ministério das Cidades mostra que 32% da água de Rio Preto é desperdiçada. E em meio a uma das mais graves crises de abastecimento do Brasil, o que está acontecendo? Algumas empresas, elas estão investindo em tecnologia para reutilizar a água. Vamos ver essa iniciativa. O ritmo aqui é acelerado desses trabalhadores. Aos poucos o empreendimento vai sendo finalizado. E no meio desse corre-corre, um conjunto de ferros, madeiras e concreto fixados no chão. É um reservatório que terá muita utilidade no futuro, que irá captar 131 mil litros de água de chuva. Um projeto de reutilização que irá gerar economia sustentável. Esse reservatório ele tem capacidade de 131 mil litros.
onde ele vai estar filtrando 15 mil litros para ser reutilizado nos banheiros, né, na parte da descarga, no jardim e na parte da limpeza. E se o assunto é conscientização e contenção de custos, essa proposta vem fazendo a diferença há pelo menos uns 4 anos em um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do estado de São Paulo, o Hospital de Base de Rio Preto. Imagine uma economia de 7 milhões de litros de água por mês. Pois é, e isso é realidade. Tudo surgiu na lavanderia. O hospital processa em média 7 toneladas de roupa por dia e no processo de lavagem dessa roupa há um sistema de reaproveitamento, né? A água do enxágue, né, que é o processo final, ela é semilimpa. Então essa água é reservada, armazenada e utiliza no próximo ciclo da roupa quando ela está mais suja. A economia pode ser vista em outros ângulos. Segundo o engenheiro, 7 milhões de litros de água dariam para abastecer 103 famílias, com 5 pessoas em cada uma delas. Ou pode equivaler a uma piscina olímpica. Ou servir também para um banho normal, todos os dias, durante 60 anos. A economia é muito boa, muito bem-vinda, né? Além da economia financeira, proteção ao meio ambiente, cultura geral, combate ao desperdício. Esse é o intuito do projeto. Mas essa proposta, infelizmente, não tem sido praticada por algumas pessoas, o que reflete em números em um levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades, onde 37% de toda a água tratada pelas companhias de saneamento do país são desperdiçados. Prova disso, em Rio Preto, no ano de 2013, houve um gasto excessivo de água por parte dos moradores. Em um ano, Rio Preto desperdiçou 14 bilhões de litros de água, quantidade que daria para abastecer durante 12 meses a cidade do Porto de Catanduva, com aproximadamente 120 mil habitantes. No mesmo período, essa mesma quantidade também poderia suprir a necessidade de Badibacite, com 16 mil moradores, em um espaço de 15 anos. Situação que chama a atenção de especialistas sobre a conscientização. Desde que a crise começou a aparecer, agora bem mais amplamente divulgada, mas desde uns 15 a 20 anos que já estamos aí falando a respeito, né, dessa escassez hídrica, mas parece que não dão atenção. Então, quando chega, né, num nível bastante crítico, né, extremamente crítico, posso dizer assim, é que começa a correria. As pessoas procuram, né, tentar, vamos dizer, pegar a sua parte, né? Então, a água, ela é vida. Se ficar sem a água, nós vamos ficar sem nada. A professora e especialista em recursos hídricos também explica sobre a necessidade das pessoas fazerem cálculos sobre o consumo. Eu costumo fazer um exercício com os meus alunos de pegar a conta de água, aí você olha o consumo está em metros cúbicos, você transforma isso em litros. Como transformar em litros? Multiplicando por 1000. E aí você pega o mês, né? Vê quantos dias no mês essa água, tá? Então, o metro cúbicos transformado em litros divide pelo número de dias e aí então você divide pelo número de pessoas dentro da residência. Aí você tem uma média de quantos litros de água você gasta por dia. Bom, você viu aí que a gente tem, primeiro, um baita desperdício, algo que não pode continuar acontecendo, principalmente numa época de tanta escassez como a gente está agora. Mas, por outro lado, a gente tem boas iniciativas, né? A gente percebe que as empresas, né, elas estão cada vez mais preocupadas com a reutilização, ou seja, com o uso consciente da água. Isso não poderia ser estendido? Eu acho que essa consciência, os empresários já estão tomando essa consciência. Cada um dentro do seu processo, como o Hospital de Base foi mostrado agora na reportagem,
cada um entende o seu processo e verifica como é, contratando um consultor, um especialista, para ver como é que você reutiliza a sua água. Eu quero crer também que as grandes cidades, assim como em algumas capitais, grandes cidades fora do país, né, eles já reutilizam a sua própria água, ou seja, eles consomem, utilizam aquela água, vai para uma estação de tratamento de esgoto, depois aquela água retorna para a reutilização. Claro, é tratada novamente, um processo mais qualificado, e isso vale para a cidade, isso vale para a empresa, isso vale para a indústria, isso vale para a casa. Cada um entende o seu dia a dia, o seu processo, de como utiliza a água. Então, cada um do seu jeito, da sua forma, né, com um especialista do lado, pode reutilizar essa água de uma forma adequada. Antigamente a gente via algumas pessoas que faziam o seguinte, né, pegava algumas cisternas, né, e deixavam para reaproveitar aquela água que chove, né, ela escorre pelo telhado, vai pela calha e fica armazenada para ser utilizada no jardim, né, na lavagem, como foi dito aí, mas tem chovido tão pouco que muitas vezes não dá para fazer isso. Agora uma consultoria pode resolver esse problema, pode dar dicas, né, mais proativas para esse caso. Não há dúvida. E no dia a dia mesmo, né? No dia a dia lá, como lavar uma louça, como lavar uma roupa, como tomar um banho, como escovar um dente, como fazer a barba, coisas simples, né? Que muitas vezes a gente utiliza de uma forma equivocada por um tempo que já não existe mais, né? Que agora é um tempo de escassez, e para tempo de escassez a gente precisa mudar o hábito, né? Precisa mudar a cultura. Eu me lembro que no ensino fundamental, o professor da gente falava assim, olha, tem que usar água com sabedoria, porque pode faltar. Aí passaram-se alguns poucos anos, o professor já falava assim, já tinha data, né? Olha, tem que usar com sabedoria, porque daqui a 50 anos vai faltar água. Não passaram nem 20 anos, né? E a água já começa a faltar, ou seja, a natureza não está suportando mais desaforo, né? Nem desperdício. Com certeza, com certeza. A gente precisa tomar consciência disso. E cada um, ou na empresa, no trabalho, em casa, né? E os governantes, né? Dentro das cidades, conseguir aprimorar o processo, reutilizando, inovando nessa arte aí de economizar água e energia. Bom, voltando a falar do nível dos reservatórios, dos lagos, 2014, como o senhor disse agora há pouco, choveu muito pouco. 2015 começou até com uma chuva significativa, né, perto do que aconteceu nesse período ano passado, o senhor até comentou. Mas qual que é a previsão para 2015, né? Essa estiagem deve prosseguir e ela tem explicação nesses últimos anos para cá? Olha, eu gosto muito de uma explicação de um especialista do INPE, que é o Instituto de Pesquisas de Energia Espacial que a gente tem lá em São José dos Campos, e ele também é do Instituto de Pesquisa da Amazônia, em que ele diz que grande parte da nossa água, ela vem de um ciclo que ele começa de uma evaporação no Oceano Atlântico, e a corrente de ar ali ao nível do Equador, ela joga essa evaporação dessa água do Oceano Atlântico, ela caminha no sentido do Pacífico, né? Ela chove sobre a floresta amazônica e evapora também, então forma o que ele chama de um rio voador. A quantidade de água... E é literalmente isso mesmo. Sobre a Amazônia é enorme, enorme. E a tendência dela era ir para o Oceano Pacífico. Ela só não vai porque tem uma grande barreira, que é a Cordilheira dos Andes. Ali, segundo ele, ela faz uma curva, que ele é um meteorologista, e ela passa, então, a irrigar o sudeste, o centro-oeste e uma parte do sul do país, né? Com esse rio voador, né? De tal forma que toda a nossa irrigação, toda a nossa chuva, ela advém desse ciclo que começa no Oceano Atlântico, passando pela floresta amazônica e vindo sobre a nossa região. E ela era mais intensa quando a gente tinha mais matas e florestas. A região de Rio Preto, por exemplo, e grande parte do interior paulista, ele é oriundo de Mata Atlântica. Então nós tínhamos florestas densas aqui, né? E que ajudavam a retenção dessa água e, portanto, de chuva na nossa região. Tinha um processo de chuva muito mais qualificado,
né? O que não ocorre mais, porque nós destruímos as nossas matas e florestas, estamos destruindo a Amazônia e, portanto, esse processo ele está impactando na falta de chuva na nossa região. É claro que isso, ele mesmo diz, isso não explica tudo, né? Ele diz que a questão das mudanças climáticas também tem impactado nisso. Eu não sei se você lembra, no ano passado, faltou chuva para todos nós aqui na região centro-oeste, sudeste e numa parte do sul. Mas inundou a região do Acre. A região de Rio Branco, ela ficou literalmente embaixo d'água, o estado do Acre. Foi, inclusive, desproporcional tomando de estado para estado, né? Exatamente. Mas por que isso ocorreu? Porque esta frente de água que vinha da Amazônia, ela não conseguiu passar pela região centro-oeste. Então, ela ficou parada, estacionada ali no estado do Acre, né? E isso, segundo ele, tem a ver com as mudanças climáticas. Esse ciclo, que é muito complexo, essa questão meteorológica é extremamente complexa, mas eu não tenho dúvida, eu concordo com ele, que nós precisamos preservar a floresta amazônica, nós precisamos recompor matas e florestas em toda a região centro-oeste e sudeste do país, de tal forma que a gente possa realmente ter uma situação de regularidade das precipitações e das chuvas na nossa região. Até para mudar para o futuro, né? Porque está vindo aí pela frente. Olha, o nível dos reservatórios localizados no interior paulista, eles estão bem abaixo do nível, como a gente disse. Tem até um outro exemplo, que é o do Marimbondo. Sabendo dessa realidade, não seria já o caso das autoridades, dos municípios começarem a discutir mecanismos, não para racionar, mas usar de forma mais racional essa água desses locais? Eu não tenho dúvida. Há uma proposta, já está acontecendo dentro do Comitê do Turvo Grande e também do Comitê do Grande, né, que é o Comitê Federal, que pega o norte do estado de São Paulo e o sul de Minas, com todos os comitês do sul de Minas e do norte do estado, que é o Comitê Federal do Grande, onde nós estamos lá discutindo e também discutindo no Turvo Grande um plano de contingência. Ou seja, com esta questão da falta d'água daqui para frente, como é que nós vamos tratar essa questão agora? Como é que a questão da água ela tem que ser tratada do ponto de vista dos comitês de bacia? Né? O que isso vai servir de lição para todos nós? De tal forma que para o ano que vem, quais são as medidas que cada um de nós, os governos municipais, governos estaduais, as instituições estaduais e federais, a sociedade civil, de uma forma geral, qual é o tratamento que nós vamos dar a partir do ano que vem? Um plano de contingência nos dois comitês, de tal forma dizendo, nós temos que fazer isso daqui para frente. O conselho é esse, né? É desta forma que nós vamos agir a partir daqui para frente. Bom, eu queria continuar falando sobre isso, porque a gente tem que informar, tem que conscientizar, mas infelizmente nós conversamos amplamente sobre esse assunto. E antes de encerrar o programa, eu queria pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, até para deixar essa mensagem para a população que hoje precisa estar cada vez mais consciente. O que é importante é a gente entender o relacionamento que a gente tem de água e de energia, né? Que a gente precisa economizar água e energia, cada um de nós, ou em casa, ou no trabalho, ou em todos os lugares que a gente estiver. Pedir aos governantes, né, que a gente comece daqui para frente a mudar a nossa matriz energética. Nós temos uma fonte inesgotável solar. O Brasil ele é um país abençoado do ponto de vista do sol, né? Vamos utilizar. Nós temos a questão eólica, né? Que tem alguns estados do Nordeste que já estão fazendo isso. Vamos aumentar isso, vamos mudar a nossa matriz energética de tal forma que ela fique mais diversificada. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui, queria agradecer mais uma vez. Chegamos ao final de mais um Visita na Record. Recebemos aqui hoje no estúdio Germano Hernandes Filho, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo Grande. E para rever o nosso programa, basta acessar o site, é o www.recordriopreto.com.br, ou então você vai direto na página no Facebook. Sábado que vem, às 2h30 da tarde, estaremos de volta com mais um Visita na Record. E claro, eu estarei te esperando. Um bom final de semana para você.